dia. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo ondulatória, a gente vai para a acústica, né? O que é acústica? A acústica é a parte da física que estuda o som, né? É a parte da física que estuda o som. O que é o som? O som é um fenômeno ondulatório causado pelos mais diversos objetos e se propaga através dos diferentes estados físicos da matéria, viu? E também o som é uma das ondas mecânicas que, ao atingir nossa orelha, causa a sensação da audição. E para que a sensação sonora seja percebida, é necessário que a frequência dessas ondas mecânicas esteja dentro da certa faixa de valores. E essa faixa, por sua vez, ela depende do ouvinte e varia conforme a idade, né? Porque, gente, de acordo com o tempo, vai diminuindo essa faixa. De modo geral, são audíveis as ondas mecânicas com frequência compreendida entre 20 Hz e 20.000 Hz. E a partir disso, também são chamados de vibrações acústicas, as vibrações mecânicas, cujas frequências estão acima ou abaixo desses limites, né? Quando é acima, gente, de 20.000 Hz, é chamado ultrassom. E quando é inferior, abaixo de 20 Hz, é chamado infrassom. O intervalo de 20 Hz e 20.000 Hz é chamado som, viu? Que é o som audível. Ok? Vamos lá? Então, as ondas sonoras, onda mecânica, longitudinal e tridimensional, né? Se é mecânica, obviamente, ela já é longitudinal. Se fosse eletromagnética, era o quê? Transversal. Isso, longitudinal, porque espalha, né? Está em todas as direções, né? Assim, quando uma pessoa fala, tipo eu, né? Estou lá em sala de aula, estou falando, por exemplo, eu coloco as cordas vocais em vibração, o que produz no ar regiões de alta pressão, que é chamado compressões, e de baixa pressão, que é chamado rarefações, ok? E essas alternâncias, gente, propagam-se como uma onda sonora. E eventualmente ela pode atingir as orelhas de uma pessoa. E a sensibilidade da orelha humana, ela varia de pessoa para pessoa, não é isso? Na mesma pessoa varia com a idade, como eu estava falando aqui. Conforme a idade, ela vai perdendo a audição. Velocidade do som, né? Gente, a velocidade do som, ela depende das condições do meio que ele se propaga, né? Então, no ar, a velocidade dele é 340. Na água, 1.500. No ferro, 4.480. Na verdade, ela por ser uma onda mecânica, a velocidade de propagação do som normalmente é maior onde, ó? Nos sólidos, não é isso? Maior nos sólidos que nos líquidos e maior nos líquidos que nos gases. Vocês estão observando? Água, ar e ferro. Não é isso? Estão observando? Maior nos sólidos. Ok, ok? Tudo bem, tudo bem? Nos gases, gente, nos gases, a velocidade do som, ela não depende da pressão. Praticamente não depende da frequência e do comprimento de onda. Porém, depende de quê? Da temperatura, ok? Já no vácuo, não há propagação do som, uma vez que se trata de onda mecânica. Podem caracterizar os sons a partir de sua intensidade, viu? Intensidade, timbre, altura.
A intensidade, gente, tem a ver com a amplitude, ok? Tem a ver com a amplitude do som que está sendo emitido. Som mais forte, som mais fraco. Maior amplitude terá som forte. Menor amplitude terá som fraco, né? Se é menor amplitude, som fraco, consequentemente, menor intensidade. A intensidade será menor. Então, é a quantidade de energia sonora que atravessa a unidade de área de uma superfície disposta perpendicularmente à direção de propagação na unidade de tempo. É a potência percebida por unidade de área da superfície. A intensidade sonora é medida em Bell, em homenagem ao cientista inglês Graham Bell. Contudo, utiliza-se com mais frequência um submúltiplo, 1 decibel, que corresponde a 0,1 Bell, ou som fraco, ou ele é forte, né? A intensidade, gente, na verdade, ela mede a energia contida na onda. Ela é definida como a energia transportada pela onda por unidade de tempo e de área. Em outras palavras, a intensidade de uma onda é a potência por unidade de área e que no sistema internacional de unidade, a intensidade é dada em watts por metro quadrado, viu, gente? Watts por metro quadrado. Ok? Tá aqui. Intensidade é igual a potência por área. Mas essa área corresponde o quê? 4πr ao quadrado, né? 4πr ao quadrado, né? E sendo que a unidade é watts por metro quadrado. Watts por metro quadrado. Watts por causa da potência, viu? Ok. Altura. A altura, gente, já a altura ela tem a ver com a frequência da onda sonora, né? Ela tem a ver com a frequência. E ela não está relacionada a ele ser alto ou baixo, mas sim ao fato de ela nos permitir diferenciar um som grave de um som agudo. Sons graves são sons de baixa frequência e som agudo são de alta frequência. Normalmente, a voz da mulher é como um som agudo, não é isso? E já o som do homem já é o som grave. Em condições normais, em um determinado meio, a velocidade de propagação do som é a mesma, independentemente da frequência, tá bom? Então, daqui, qualidade que permite diferenciar se é o som grave e o som agudo, né? Como eu disse, ela depende apenas de sua frequência. O som alto, que quer dizer agudo, já de alta frequência. Som baixo, baixa frequência, que é justamente o grave, não é isso? E como eu disse, a da mulher é o agudo, em questão do homem é o grave. Timbre, o que é o timbre? O timbre é uma terceira grandeza utilizada para caracterizar o som, é isso? Ele nos permite distinguir entre sons de mesma frequência, que é a altura, e de mesma intensidade, né? Emitido por fontes diferentes. Gente, eu posso distinguir, eu posso caracterizar o timbre como se fosse o tipo de instrumento musical. Cada pessoa tem seu timbre, né? Específico. Cada instrumento musical tem seu timbre específico. Em uma orquestra, né? Tem vários instrumentos. Eu vou saber diferenciar que instrumento está saindo naquele som. Eu conhecendo, óbvio, né? Eu posso diferenciar que terão timbres diferentes. Ok? Dois homens falando, né? Dois homens falando. Eu vou dar exemplo aqui de quem?
do João, do João e do Diogo. Eles falando ao mesmo tempo, eu vou saber diferenciar o som que vem deles, a voz deles. Então, eu posso distinguir sons diferentes, timbres diferentes. Dois homens com vozes diferentes, ou seja, timbres diferentes. Né? É a qualidade do som que permite distinguir sons de mesma frequência emitidos por fontes diferentes. Como eu disse a diferença, né? Entre o João e o Diogo, né? Fontes diferentes, pessoas diferentes, ok? As escalas musicais. A escala musical é uma sequência de notas musicais dispostas em ordem crescente de frequências, né? Como eu posso dizer, frequências convencionais, havendo entre elas intervalos acústicos bem definidos. Chama-se gama o conjunto de notas dentro de uma oitava. A gama representa no pentagrama ao lado, é denominada escala musical, né? A gama é o conjunto de notas dentro de uma oitava, ok? Aqui o gama, conjunto de notas dentro de uma oitava. Observação importante que duas notas musicais iguais possuem mesma frequência, ou seja, a mesma altura. A intensidade sonora, mas foi falar também, né? Que corresponde o quê? Se o som forte, a intensidade alta, consequentemente a onda sonora é com alta amplitude. O som fraco quer dizer baixa intensidade, baixa amplitude, né? Então, intensidade tem a ver com a amplitude. Reflexão do som. Quando as ondas sonoras atingem um obstáculo físico, como a parede, elas sofrem reflexão com inversão de fase. Persistência auditiva. O eco, né? Então, persistência auditiva quer dizer o quê? Tempo que leva para deixarmos de perceber um som, e corresponde a 0,1 segundo. O eco ocorre quando a pessoa percebe o som por ela emitir duas vezes distinta, né? Porque o eco, ela vai e volta. Então, ele é emitido duas vezes distinta. Viu, gente? Na verdade, essa persistência a auditiva ou acústica, que é a mesma coisinha, ela é quando percebemos um som, a sensação sonora causada por ele persiste em nós por aproximadamente 1/10 de segundo, viu? 0,1 segundo quer dizer 1/10 de segundo, tá? Em relação o eco, ele emite duas vezes distinta, porque ele vai e volta. Ainda tem a reverberação. Se esse intervalo de tempo for inferior a 1/10 de segundo, gente, viu? A 1/10 de segundo, o som refletido chegará à pessoa quando ela ainda estiver com a sensação do som direto. A pessoa perceberá, então, um prolongamento do som direto, que é justamente chamado reverberação, ok? Entretanto, se o intervalo de tempo for superior a 0,1, o som refletido chegará depois de cessar a sensação do som direto. E quando ele chega depois, assim o som refletido será percebido separado do som direto. E quando acontece duas vezes, que é separado do som direto, é justamente chamado o eco. Agora, essa é fonte de ondas sonoras. Estudaremos agora as frequências em que uma onda escada,
viu, gente? Uma corda, onda não. Uma corda esticada, não é isso? De violão, por exemplo, pode vibrar. E vemos também o que determina os valores dessas frequências. Essas figuras, ela mostra os três, viu? Os três primeiros modos de vibração de uma corda de comprimento L, presa, de comprimento L, presa nas extremidades, viu? Presa nas extremidades. Evidentemente, apenas algumas frequências podem gerar ondas estacionárias, uma vez que nas extremidades fixa há necessariamente nós. Observe, gente, que a ordem do harmônio é primeiro, segundo e terceiro, né? Isso, etc. Representa quantas vezes a frequência desse desarmônio é maior que a frequência correspondente ao modo fundamental, sendo N a quantidade de meios comprimento, tá bom? De meios comprimento de onda. Ou ordem do harmônio, tá bom? Que N, né, é o número de harmônio, ou seja, meio de comprimento de onda. 1, 2, 3. Gente, uma observação que é bom lembrar que numa configuração de onda estacionária, a distância entre dois nós consecutivos é igual a metade do comprimento de onda das ondas que se superpõem, tá bom? O modo mais simples de vibrar uma corda denomina-se modo fundamental ou primeiro harmônio. Então, aqui é um harmônio, não é isso? Então, é a metade, como foi falado, né? A distância entre dois nós consecutivos é igual a metade. Então, um harmônio, então, comprimento de onda. Então, um comprimento de onda sobre 2. Ou um comprimento de onda, viu? Sobre 2. Vou para calcular o comprimento de onda desse harmônio, né? Que corresponde o quê? Se é um comprimento de onda sobre 2, que é o L, né? O comprimento. Então, quer dizer que o comprimento de onda é igual a 2L. No segundo harmônio, então, N é igual a 2, né? Porque são dois harmônios, não é isso? Então, fica 2 comprimento de onda sobre 2. L, né? Porque o comprimento L é igual a 2 comprimento de onda sobre 2. Que corresponde, se é dois harmônicos, corresponde, comprimento de onda é igual a 2L sobre 2. Aí se lá na questão definir o comprimento, né? Isso querendo comprimento de onda, querendo comprimento, aí você calcula 2, se o comprimento for 2, 2 vezes 2, 4, sobre 2 dá 2. Então, o comprimento de onda corresponderá a 2. A gente vai ver depois, gente, a nossa atividade. Da mesma forma, 3 harmônios, né? Então, N é igual a 3, aqui fica 3, comprimento de onda, L, não esquece do L, viu? L é igual a 3, comprimento de onda sobre 2. Que o comprimento de onda corresponde a 2L sobre 3. Na verdade, sobre 3, o que fica aí embaixo é como se fosse a quantidade de harmônios, ok? Ok. Então fica, entenderam, né? 3 harmônio. L é igual a 3, comprimento de onda sobre 2.